Boa noite, pessoal. Já já, 2 minutinhos, nós vamos ter a nossa palestra do grupo Clara e Francisco de Assis, que normalmente acontece toda quarta-feira, às 20 horas, no Centro Espírita União Espírita de Ribeirão Preto. Como nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, estamos fazendo a palestra via YouTube, numa transmissão ao vivo, e conto com a paciência de vocês, porque eu não sou nenhum youtuber, eu sou o Rinaldo, nem palestrante sou, de vez em quando eu estudo um pouquinho e gosto de dividir os conhecimentos com todos. Aqueles que estiverem interessados, o tema da palestra de hoje é o dom do esquecimento. Se funcionar o nosso chat ao vivo aí, não garanto de poder responder algumas perguntas, mas se alguém quiser mandar alguma coisa, se eu conseguir ver aqui, eu até respondo. Nós vamos para a leitura, vamos iniciar então a nossa palestra de hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O título deste parágrafo é Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir, se vos entender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Aqui, a questão do perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Aí a gente já faz a conta, mas deu 490 vezes, tá? Não, 490 já perdoei, mas 490 vezes cada pecado, não é a vida toda, não. Emmanuel esclarece para nós, não é 490 vezes a vida toda, não. Cada pecado. Bom, hoje espero falar com vocês sobre uma questão que muita gente se pergunta. Vou aqui pegar a minha colinha, né? E é sobre o dom do esquecimento. Por que dom do esquecimento, né? O esquecimento. É que nós, os espíritas, nós sabemos da reencarnação. Apesar que eu falo por repetidas vezes que a base da doutrina espírita não é a reencarnação.
A base da doutrina espírita é a caridade, porque Kardec não disse que fora da reencarnação não há salvação. Ele disse, fora da caridade não há salvação. Nós sabemos da reencarnação, quer dizer, nós passamos um tempo no plano espiritual e encarnamos para viver uma experiência no mundo físico. Então, nós estamos aqui temporariamente, nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, por uma experiência física. Então, nós estamos lá no plano espiritual, já passamos por muitas coisas, já vivemos a nossa vida, que na verdade, às vezes a gente pergunta assim, muitas as pessoas perguntam assim, quantas vidas você acha que você já teve? Olha, vida, nós só temos uma, é uma só. E foi surpreendente quando eu ouvi isso da Cidinha Milena, né, que eu estava numa palestra dela, e ela falou assim, quantas vidas que nós temos? Eu falei, nossa, deve ter um monte, né? Eu falei, não, é uma só, por quê? Parte a gente passa aqui encarnado, e parte a gente passa lá no plano espiritual, sem esse corpo de carne. O plano espiritual é a nossa verdadeira residência, é a nossa verdadeira morada, é a nossa verdadeira essência. De vez em quando a gente vem até aqui, o plano físico, para nós colocarmos à prova aquilo que nós aprendemos. Mas aí a gente não lembra de nada que a gente fez em outras encarnações. Por que que nós não lembramos o que nós fizemos em outras encarnações? Isto é um bem, é um dom, é uma caridade que Deus faz conosco, em sua infinita sabedoria, porque imagine que nós nos lembremos daquilo que nós fizemos em outras ocasiões. E se nós levarmos em consideração que, como Kardec disse, o espírito nunca regride a sua evolução. Ele pode até estacionar, mas ele não regride a sua evolução. Então, essa versão atual nossa é a nossa melhor versão. É o que nós temos de melhor. É o que nós somos de melhor. Então, tudo que ficou para trás, a gente era pior. A gente não era tão bom quanto hoje. Fala, mas tem tanta gente que ainda tem tanto que melhorar. Sim, eu também tenho que melhorar muito, tá? Todo mundo tem que melhorar, não é porque eu estou aqui falando que eu, né, eu tenho muito que melhorar e muito mais do que muita gente para quem eu estou falando. Eu me sinto assim, falar agora, igual o Chico falava, olha, meu nome é Francisco, mas se tirar o Fran, fica só Cisco, é um pequenininho, quase nada, né? Mas imagina eu lá perto do Chico, então é o grãozinho de areia lá no deserto. Bem, então, imagine assim, o que é que nós fizemos em outras oportunidades que nós estivemos aqui? Certamente nós erramos muito nessas questões, nós erramos mais do que nós erramos atualmente. Aí, imagine que nós nos lembremos do mal que nós fizemos, do mal que nós causamos, de todas as coisas que nós fizemos que causaram sofrimento às pessoas. Então, isso ia vai nos machucar muito e vai atrapalhar a nossa atual existência, porque a gente vai ficar com a mente ligada nessa questão e vai atrapalhar o nosso progresso, tá? Assim como, se nós não lembrarmos, às vezes a gente teve uma vida um pouco melhor, tivemos condições um pouquinho melhores, e nós doamos daquilo que nos sobrava e achávamos que estávamos fazendo muito bem, né? Se bem que a gente doava daquilo que não nos fazia falta,
E nós passamos a nos lembrar dessas questões e ficamos assoberbados, né? Nós ficamos orgulhosos com isso. Isso pode atrapalhar também. E nas questões reencarnatórias, nós somos colocados, ó, veja bem, quem é que vai escolher o endereço da reencarnação? Nosso Mestre, Jesus, Deus, nosso Pai. Ele nos coloca no lar certo, no lugar certinho, onde nós devemos estar. A reencarnação, ela não erra de endereço. Imagine que nós sejamos colocados junto a pessoas a quem nós fizemos muito mal. Nós viemos para, nesta existência, nos reconciliarmos, para nos amarmos. E imagine se a gente tem uma lembrança de que a gente foi vítima dessa pessoa ou dessas pessoas nessa família. Ou então que eu fui o carrasco dessas pessoas. Vai me atrapalhar da mesma forma. Eu vou sentir esse peso da mesma forma. Tá? Então, de alguma forma, essa lembrança vai nos atrapalhar. Bem, a nossa mente, ela funciona assim. Quando a gente tem um problema muito grande, por exemplo, um trauma muito grande, a nossa mente bloqueia. E assim é na questão da reencarnação. A gente não pode nem lembrar aquilo que a gente fez de muito mal e também não lembrarmos daquilo que a gente fez assoberbadamente, né? Para isso não nos atrapalhar. Veja um exemplo de quando nós dormimos e nós sonhamos. Quando nós dormimos, o nosso espírito ele se desprende do corpo e vai para o plano espiritual. Lá vive várias experiências. Mas a gente só se recorda de pequenos flashes, de pequenos momentos dessas experiências. Por que isso acontece? Porque a nossa mente não suportaria uma vida dupla, vivendo aqui no plano físico e vivendo no plano espiritual. Então, a nossa vida atual é aqui no plano físico. Nós temos algumas lembranças de quando nós fomos ao plano espiritual, para que isso nos ajude. São algumas dicas que nós recebemos dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, para que a gente possa seguir o nosso caminho com mais correção, tá? A gente recebe várias dicas e a gente vai brigar também lá de noite no plano espiritual com as nossas desavenças. A gente vai encontrar aqueles a quem nós prometemos revanche, vingança, né? Ou a gente pode ir para resolver os problemas também. Isso depende da nossa sintonia, depende da nossa intenção, tá? E como é que nós sabemos das nossas tendências, daquilo que nós fizemos? Nós temos um mecanismo para nos lembrar de como que foi o nosso passado. Basta nós vermos a nossa sintonia. Por exemplo, se eu levo uma vida com dificuldades financeiras, eu não consigo alcançar materialmente tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gostaria. E aí, de repente, eu vejo alguém que está numa situação bem melhor, alguém que está numa posição de poder. O que é que eu penso? Se eu estivesse nessa situação de poder, o que é que eu faria? Eu dominaria as pessoas e faria com elas aquilo que eu gostaria, aquilo que eu quisesse. Opa! Olha aí minha tendência. Então, se eu já estou pensando o que é que eu faria nessa situação.
Ah, se eu pudesse comprar um carro melhor, eu poderia conquistar várias garotas. Opa, olha aí minha tendência, né? Se eu pudesse ter uma casa bem melhor, se eu pudesse, eu iria desfilar diante das outras pessoas, eu iria mostrar. Então, olha aí minhas tendências. Isto revela aquilo que nós fizemos no passado e que ainda deixam marcas em nós. Nesta existência, nós estamos sendo lapidados para a melhora. Toda a existência física é para a nossa lapidação e é para colocar em prática aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo. Então, quando nós reencarnamos em uma determinada família, nós não viemos para brigar com ninguém, nós não viemos para nos vingar, nós não viemos para maltratar aquele que nos maltratou, de jeito nenhum, não é isso que Deus quer. Deus nos colocando juntos, Ele quer a nossa reconciliação, Ele quer o nosso entendimento. Muitas vezes a gente vê famílias em que pais, filhos, irmãos, eles brigam tanto, eles não se dão bem, eles não podem nem se ver. Mas a grande necessidade que eles têm é de se reconciliar. E sendo pai e filho, imagina uma mãe que recebe uma criança, um pai que recebe uma criança nos braços e olha para aquele ser tão frágil. Não vai ter uma ternura toda especial? E se soubesse que ele foi o grande causador de desastres em épocas passadas? Isso seria muito ruim para este relacionamento. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá o dom do esquecimento, para que nós possamos recomeçar, para que nós tenhamos condições de fazer essa reconciliação, de ter este entendimento. Bem, o que eu tinha para falar é isso daí. No nosso pouco tempo disponível, que nessas transmissões a gente se propõe a falar aproximadamente entre 15 e 20 minutos. E se alguém quiser saber um pouco mais do Espiritismo, leia primeiramente o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o caminho, primeiro a base. E tem muitos outros livros ótimos aí, mas a gente tendo a base, é muito mais fácil a gente entender. E aí a gente vai entender também que o Espiritismo, ele nos convida à prática da caridade. Se acredita-se em reencarnação ou não, o espírita, ele sabe da reencarnação. Agora, tem gente que não acredita. E uma coisa que eu acho muito bacana no Espiritismo é que o espírita respeita todo mundo. Cada um precisa encontrar Deus da sua maneira e no seu momento. Grande abraço para todos. E agora nós vamos fazer a nossa oração final. E quando a gente está se reunindo presencialmente, este é o momento em que a gente faz a nossa oração e aplica os passes. Esclarecendo mais uma vez para aqueles que estiverem assistindo essa palestra, que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas o que é o passe? É uma transmissão de energia, de fluidos e tal. E eu
explico da seguinte maneira. Pense assim, ó, o passe é assim, ó. A mãe tem uma criança, que a criança tropeçou e bateu o joelho. E aí ela vem chorando com aquela dor no joelho para os braços da mãe. Mãe, bati o joelho, nossa, tá doendo e tal. A mãe chega, abraça, passa a mão no joelho. Não, filho, olha, vai melhorar. Não foi nada, olha. A dor não passa, né? A dor passa na hora, aquilo melhora. Isso é um passe. É a transmissão de amor. É a transmissão de tudo que nós temos de bom para o nosso semelhante. Essa é a melhor demonstração de passe que eu já vi, tá? Então, peço que quem estiver assistindo, eleve o seu pensamento. Elevar o pensamento quer dizer, vamos pensar no bem que nós podemos fazer ao nosso semelhante, vamos desejar todo o bem ao nosso semelhante, vamos desejar que possam sentir a luz que nosso Mestre Jesus, nosso Pai Criador, derrama sobre a terra a todo momento. Eu nem costumo dizer que Deus abençoe, porque acredito, eu sei que Deus abençoa a todo momento. Eu penso para que nós possamos sentir essas bênçãos, essa intuição de amor, que nós possamos também enviar toda essa intuição de amor a todos os aflitos, a todos os necessitados. Que todos que estiverem ouvindo agora essas palavras recebam este passe maternal, fraternal, de sua companheira e de seu companheiro. Abracem somente aquele irmão, aquela irmã, o pai, a mãe que você não consegue abraçar com sua presença, abrace ele em seu pensamento. E esse abraço vai chegar lá. E Deus vai propiciar o seu reencontro. Vai acontecer esta reconciliação, este entendimento, esta compreensão. Basta você querer, basta nós querermos dentro de nós que aconteça essa compreensão entre as famílias, entre os irmãos, entre todos nós. A sociedade que está tão aflita, que nós possamos ter entendimento, que nós possamos levar paz a todos os lugares onde fomos e a todas as pessoas que encontrarmos e a todas as pessoas em quem pensarmos. Que assim seja. Um grande abraço, muito obrigado por sua atenção, a sua paciência. Deus abençoe.